puder ficar em pé. Bom dia, irmãos. Hoje vocês estão lindos de novo. Por isso que eu vou ver sorriso bonito assim. É um prazer estar aqui e nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Edson, que é pastor da primeira igreja batista de Natal, lá no Brasil. E como eu aprendi, a melhor apresentação que nós podemos fazer de alguém que vai anunciar a palavra é um servo de Deus. As suas qualificações acadêmicas, elas valem o que valem, mas a melhor de todas é ser servo de Deus. Essa é a melhor apresentação que nós podemos fazer de alguém que prega a palavra. E nós vamos ouvir o servo de Deus, pastor Edson. Obrigado, pastor Marcos.
Bom dia para os irmãos, os cumprimento com a graça bendita de Jesus nosso Senhor. Eu imagino que temos várias pessoas nesta congregação que têm netos, né? São avós. Quem aqui é avô? Temos alguns. Eu entrei para esse clube agora recentemente. E eu vim a Portugal para acompanhar o nascimento do meu neto, que aconteceu no último dia 7 de outubro, no dia do aniversário da mãe. Então, Josué está agora com poucos dias de nascido, e para quem é mãe, pai e é avô também, pode imaginar o que é uma criança recém-nascida em casa, né? Uma alegria. Mas é aquele momento também de nós passarmos algumas noites com algumas horas sem dormir direito. Mas até aqui ele tem cooperado muito bem. Como disse o pastor Marcos, nós temos servido ao Senhor, meus irmãos, ali em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, que é um estado do Nordeste brasileiro, e estamos servindo a Igreja de Jesus ali em Natal há 22 anos, sou de uma mesma igreja. São 35 anos de caminhada pastoral e de 22 numa mesma igreja ali na cidade de Natal. E para mim é um privilégio poder estar com os irmãos nesta manhã e juntos podermos refletir na palavra do Senhor. Eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito das evidências da transformação espiritual. Acredito eu que todos nós que aqui nos encontramos temos vivido a experiência da transformação de Deus em nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, vivemos um tempo lá atrás em que não conhecíamos o Senhor, e hoje nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso implicou numa transformação que se deu quando o Espírito Santo passou a habitar cada um de nós. E eu quero então pensar com os irmãos nesta manhã a respeito de algumas das evidências dessa transformação espiritual à luz do livro de Atos, capítulo 19. Atos capítulo 19. Nós vamos utilizar os versículos 1 a 10 como base para a nossa reflexão. Eu quero começar lembrando que Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele não se propõe a fazer, aliás, ele se propõe a fazer uma narrativa de como se deu o nascimento da igreja e como foi a expansão do Evangelho até os confins da terra. Paulo, o apóstolo, é uma figura dentre tantas outras que salta no livro de Atos como um personagem muito importante, e é uma peça-chave para nós compreendermos esta expansão do Evangelho que vamos ter no livro de Atos. Portanto, é importante entender que este livro não se propõe a ser um estudo de caráter doutrinário, ainda que a doutrina dos apóstolos seja o fundamento da expansão do Evangelho e aquilo que dava base para a igreja que nascia ali em Atos ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela precisa zelar pela doutrina da palavra, ela precisa zelar pela oração, pela comunhão, ela precisa ser uma comunidade que serve, e naturalmente isso faz parte daquilo que constituiu a base daquela igreja ali em Atos. Mas eu quero pensar então não nessa perspectiva de ser este um livro doutrinário, mas sobretudo um livro que traz um relato histórico da expansão do Evangelho, que
vai mostrando como isso se dá então. E aí, dito isso, eu quero olhar para o capítulo 19 de Atos com este pano de fundo e trazer para os irmãos então esses 10 versículos iniciais deste capítulo. No versículo 1 nós lemos: aconteceu que, enquanto Paulo estava em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Uma primeira evidência da transformação espiritual à luz desta palavra, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ela vai aparecer quando nós assumimos uma identidade religiosa, uma identidade de fé, uma identidade de discípulos de Jesus. É interessante lembrar que o termo discípulo em Atos, ele vai aparecer como uma descrição daqueles que estão comprometidos com a mensagem do reino de Deus. Então, se nós pensamos numa linha do tempo, nós pensamos em discípulo a partir da pessoa de Jesus, quando pensamos nos evangelhos. Ainda que a realidade do discipulado já antecedia a própria presença de Jesus. Já viu discípulos dos filósofos, dos pensadores antes de Jesus. Mas em Atos, o termo discípulos vai ganhar essa conotação de pessoa comprometida com o Senhor Jesus e com a mensagem do reino. Então, nós pensando em uma linha do tempo, temos Jesus, temos os apóstolos, depois nós temos Barnabé, nós vamos ver Paulo que vai chegando, Silas, Timóteo, Priscila, Áquila, Apolo, enfim, começa em Jesus, mas vai se expandindo e vai chegando a novas gerações. E como resultado disso, aqui estamos nós hoje. Aquilo que Jesus plantou lá atrás foi passando de geração a geração e chegou a nós. Então nós aqui estamos naquilo que Paulo disse ali em Efésios, ou em Éfeso ele encontrou ali uma comunidade de discípulos. Hoje nós temos aqui uma comunidade de discípulos do Senhor, pessoas que assumem um compromisso de fé em seguir a Jesus. E aí uma pergunta que eu trago para os irmãos: você se lembra de alguém que marcou a sua vida? Quem lhe ajudou a ser quem você é hoje, quando você pensa em si mesmo como um discípulo de Jesus? Quem lhe ajudou a se tornar um discípulo de Cristo? Quem influenciou a sua vida? Quem lhe apresentou a mensagem do reino? Quem trouxe para você essa palavra que fez com que você compreendesse que Jesus é o Senhor, o Salvador, e hoje pudesse estar aqui numa condição de adorador como discípulo do Senhor? Quem irmão, a irmã, se lembra que marcou a sua vida lá atrás, que influenciou para chegar até aqui? Certamente todos nós temos alguém que nos influenciou, que nos marcou, seja nossos pais, nossos avós, um vizinho, um amigo, um parente, né? O fato é que a mensagem do reino de Deus chegou a nós, não porque anjos vieram dos céus para nos apresentar essa palavra, mas porque Deus usou pessoas, como eu e você, para que essa mensagem chegasse a nós. Então, o fato de sermos discípulos hoje significa dizer que alguém investiu em nós. Alguém olhou para nós e nos amou a ponto de dizer: vale a pena entregar esta mensagem que eu recebi a esta pessoa também. E nós aqui estamos nessa condição de pessoas alcançadas pelo Senhor. E aí nós podemos agradecer a Deus e louvar o Senhor por aqueles que nos antecederam, por aqueles que vieram antes de nós, por aqueles que às vezes pagaram até um preço muito alto, pagaram um preço que
foi sacrificial para que o Evangelho chegasse até nós, a ponto de abençoar a nossa vida, como acontece hoje. Mas aí eu quero pensar que nós também temos uma responsabilidade com as gerações que virão. Alguém trouxe a nós. Como nós nos colocamos hoje? Nós nos situamos hoje como uma fonte de água parada, ou nós somos uma fonte de água viva? Se nós olharmos uma fonte de água parada, o que ela vai acontecer? Com o tempo ela vai envelhecendo e ela não presta para as suas funções, né? Mas quando nós somos uma fonte de água viva, nós fluímos vida para outros também. Então, se nós olhamos nessa perspectiva de que estamos aqui porque alguém nos trouxe a mensagem, logo nós devemos perguntar a nós mesmos: o que eu estou fazendo para levar esta mensagem às próximas gerações? De que modo os discípulos de hoje estão alcançando, estão preocupados com as próximas gerações? Nós vivemos uma realidade, meus amados irmãos, em que percebemos o investimento que é feito pela indústria do entretenimento, por exemplo, nas crianças. As crianças são alvo de um investimento pesado para cativar-lhes a mente e trazê-las aos seus pés, seja a indústria do entretenimento, através das séries, através dos programas televisivos, através dos programas de computador, através dos vários aplicativos. Percebam que uma criança mal nasce, ela logo já começa a saber usar o celular, e ela então passa a dar aula para os idosos, porque a gente tem dificuldade com isso. Nós somos aquela geração analógica, quando as crianças nascem nesse ambiente, e elas transitam com muita tranquilidade com isso. Então, a indústria vê nesse público um público importante em quem investe. E nós, enquanto discípulos de Jesus, o quanto nós investimos nas crianças, pensando que as crianças de hoje, daqui a mais alguns anos, são os adultos de amanhã. Alguns anos atrás, Deus me deu um sonho, uma visão, e colocou no meu coração o desejo de investir no discipulado de garotos pré-universitários, adolescentes e jovens. E eu desenvolvi com eles, então, lá na nossa igreja, um projeto que eu chamei de Geração PhD, pessoas habilitadas em discipulado. E caminhamos com aqueles adolescentes e jovens em um encontro semanal na nossa casa, um ambiente ali descontraído, ao redor da mesa, estudando a palavra, orando, refletindo, brincando juntos. E esses jovens foram se desenvolvendo e hoje eles estão exercendo suas atividades profissionais em várias frentes. Temos advogado, engenheiro, temos físico, temos gente da área do turismo, gente servindo no ministério, gente plantando igreja. Nós temos hoje várias pessoas que começaram naquela caminhada lá, e depois eu comecei a perceber o quão importante é nós olharmos a criança não como uma criança. Ver o Rafael hoje, de 11 anos de idade, daqui a mais 9 anos, Rafael vai estar com 20 anos. E Rafael vai ser um jovem que pode estar assumindo o lugar de qualquer um de nós, se ele for bem encaminhado, bem orientado, bem discipulado. De forma que nós temos que ter essa preocupação, aqueles que trouxeram a nós, e como nós estamos passando para as próximas gerações. Então, uma das evidências da transformação espiritual é de que a fé que em nós habita nos leva a estar preocupados com o mundo ao nosso redor e desejosos de ver a transformação do ambiente ao nosso redor a partir da mensagem do reino. O quanto a mensagem que nós ouvimos de Jesus afeta a nossa vida a ponto dela implicar nas nossas relações com a sociedade, a ponto dela implicar nas relações com o outro. O quanto eu olho para o outro a partir da visão que Jesus implantou no meu coração pelo seu Espírito. Então, uma evidência de transformação espiritual é que a fé que nos afeta
afeta também o outro. A fé que move a nossa vida também move a vida da sociedade, também move a vida das gerações. Conversando com o pastor Marcos essa semana, eu fiquei impressionado em ver a visão que o pastor que plantou a igreja em Coimbra, cidade onde eu estou no momento, teve quando plantou aquela igreja. A visão foi, a partir do ambiente da universidade, levar a igreja a ser uma agência influenciadora daqueles que estavam naquele ambiente, para a partir dali o evangelho ir também numa cadeia de influências, influenciando toda a sociedade. E esse é o desejo do nosso coração quando nós falamos em discipular os jovens pré-universitários. Investir neles, entendendo que a partir desse investimento feito neles, o ambiente em que eles vão estar vai formar-lhes profissionalmente, mas eles não devem perder de vista a perspectiva que são discípulos de Jesus, e como tal, eles têm uma responsabilidade comum ao seu redor. Mas talvez alguns de nós tenhamos ficado parados no tempo no que diz respeito à visão. Às vezes nós temos a visão, mas não temos o impulso para levar a visão adiante. E esse é um desafio para todas as gerações. E certamente aqueles que um dia plantaram esta igreja, semearam esta igreja, cresceram com esta igreja, tiveram uma visão de que esta igreja seja de fato um luzeiro, um farol, seja uma referência de transformação nessa cidade. E aí cada discípulo que Deus foi acrescentando à vida desta igreja foi naturalmente tendo a sua corresponsabilidade para que ela seja aquilo que um dia ela foi no coração e no sonho, na visão daqueles que aprontaram nesse lugar. Então nós temos esse comprometimento com a nossa fé. A transformação espiritual precisa nos levar a olhar o ambiente ao nosso redor e querer de fato ser agente de transformação de outros também. No verso 2 nós lemos: perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo está na igreja de Éfeso. Ele sai de Corinto e chega ali na igreja de Éfeso, e ele encontra ali alguns discípulos e começa a conversar com esses discípulos, e ele percebe que esses discípulos têm em si mesmos um comprometimento com o Senhor, mas talvez a visão deles não esteja plenamente desenvolvida. Então ele vai trabalhando com eles e perguntando essas questões. E aí ele coloca essa questão: vocês receberam o Espírito Santo? Uma outra evidência da transformação espiritual é essa: mais do que assumir uma identidade religiosa, é entender que temos o selo do Espírito Santo. Nós não somos meramente religiosos, mas mais que isso, nós somos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo para uma vida eterna com o Senhor. Aqueles irmãos ali em Éfeso faziam parte da comunidade, mas ainda não tinham o selo do Espírito Santo. Aqueles irmãos haviam crido para se juntar à família da fé, mas ainda não haviam sido selados pelo Espírito Santo, que é a marca de uma pessoa verdadeiramente salva, transformada pelo Senhor. E aí, quando Paulo começa a conversar com eles, percebe que era preciso ampliar o entendimento deles. Eles vinham de uma tradição religiosa, mas ainda não haviam recebido a Jesus como Senhor e Salvador. E aí nós nos lembramos do que aconteceu, por exemplo, quando muitos foram a João Batista. Lá no livro de Mateus nós temos essa
informação quando muitos vão a João Batista apenas ficados na certeza que são herdeiros de Abraão. Por ser herdeiro de Abraão, se achavam no direito de ter o batismo que João estava batizando. E aí João admoesta dizendo que era preciso produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento. Era preciso mostrar que não eram apenas descendentes de Abraão, mas muito mais que isso, eram pessoas que estavam se arrependendo para serem dignos daquele batismo. Então nós precisamos olhar para essa questão e ver o seguinte: há muita religiosidade, mas o quanto da nossa religiosidade confirma que somos selados e filhos de Deus mediante o agir do Espírito Santo em nós. Paulo deparou-se com isso ali em Éfeso, e ao longo da história certamente temos nos deparado com essa realidade também. Há um livro interessante da autoria do pastor Estevão Fernandes, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, um outro estado vizinho ali do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, e que ele escreve um livro que é resultado de um trabalho dos seus estudos, em que ele vai discutir a questão da adesão e da conversão. Muitas pessoas aderiram à fé, mas quantos verdadeiramente se converteram à fé? E aí ele traz essa discussão na perspectiva dos movimentos neopentecostais brasileiros, por exemplo, em que muita gente de repente passou a achar que tornar-se evangélico passou a ser, para alguns, uma espécie de grife, uma espécie de moda, né? A questão gospel e tudo mais, mas o quanto daqueles que estavam aderindo à fé, e aí nós temos alguns artistas, algumas pessoas conhecidas, o quanto daqueles que estavam aderindo à fé estavam verdadeiramente convertidos, mostrando sinais de transformação. Então, evidências que vão aparecer pelos frutos. No versículo 3 de Atos 19 está escrito: Paulo perguntou, eu estou usando aqui a versão nova Almeida atualizada. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. A evidência da transformação espiritual acontece quando se crê em Jesus Cristo mediante o arrependimento dos pecados, como já dissemos. O batismo de João marcava essa transição. O batismo de João não conferia a graça do perdão, mas era o sinal de um coração quebrantado, de alguém que esperava a redenção de Israel que João anunciava. Então, o batismo de João marcava a transição da velha aliança dos herdeiros da promessa para simbolizar agora a nova aliança, aqueles que estavam sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquele batismo era importante, mas tinha algo mais significativo ainda, que era receber de fato o selo do Espírito Santo. O batismo ali tinha o valor da tradição, no caso da antiga aliança. Já o batismo em nome de Jesus era sinal de um novo nascimento, conforme está no versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ao ouvirem aquilo que Paulo lhes instruía sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles então entenderam e foram batizados. Então, esse novo batismo testemunhava agora que aqueles agora eram verdadeiros discípulos de Jesus. Até então eles eram discípulos de João. Agora se cumpre o que Jesus ordenara lá em Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, o batismo cristão, meus irmãos, também é um ato de obediência ao que Jesus mandou fazer. Romanos 6, 1 a 11 vai nos dizer: que diremos então?
Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Algumas perguntas para refletir. Quantos daqueles que me escutam estão apenas no batismo da tradição recebida de seus pais? Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente precisa fazê-lo para passar da transição, como aqueles que foram a João, da antiga aliança para a nova aliança. E como dissemos, o batismo não confere a graça do perdão. Não deve se batizar para ser perdoado, mas deve ser batizado porque já foi perdoado. E essa é uma diferença do batismo enquanto sacramento para o batismo enquanto testemunho voluntário e espontâneo da fé de cada um de nós. No verso 6 de Atos 19, Paulo vai dizer: quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Uma outra evidência da transformação espiritual que nós vamos mencionar aqui é: recebemos o Espírito Santo, como já foi dito, como sinal de fato desse novo nascimento. Uma vez crendo em Jesus e sendo batizado em seu nome, temos uma aliança com o Senhor. E agora o Espírito Santo passa a habitar em nós. E esse é o selo que nos garante que somos filhos de Deus. Em Efésios 1, versos 13 e 14, a Bíblia nos diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque este selo e esta presença do Espírito em nós nos garante que um dia seremos sim resgatados como propriedade para o louvor da sua glória de uma forma eterna, de uma forma definitiva. E se alguém não tem essa convicção de fé,
certamente precisa sair do batismo da tradição para o batismo do novo nascimento em Jesus. Nós temos algo que nós podemos perceber nessa conduta de Paulo ali em Éfeso. Nós vemos que o Evangelho é passado ali num pequeno grupo. Jesus é cercado por multidões, ou multidões vão ouvi-lo, mas ele escolhe, na realidade, um grupo de 12 pessoas em que ele vai investir o seu tempo, vai investir na caminhada. São pessoas que vão permitir conhecer a sua intimidade, vê-lo no seu dia a dia. E esse é o processo de discipulado, que a vida influencia a vida. E isso vai chegando então aos outros, e chega, Paulo vai passando para outros, e assim avança de Jesus a Paulo e a tantos outros, né? E aí nós vemos os resultados disso na história da igreja. Uma igreja que começa ali com 120, depois fala em 3.000, 5.000, numa certa hora não fala mais em quantidade, mas fala em multiplicação. Multiplicava-se a igreja do Senhor. E aí o livro vai encerrar com uma palavra muito significativa, que era: Paulo estava preso em Roma, no entanto o Evangelho continuava avançando, crescendo, se expandindo. Logo, o estudo do livro de Atos deve nos impulsionar a ser essa igreja operante no mundo ainda hoje, né? A igreja que está em marcha, a igreja que está na travessia do deserto. Ela ainda não chegou à terra prometida, mas ela está a caminho da terra prometida. E enquanto está a caminho da terra prometida, nós temos aqueles que tendem a se desanimar, nós temos aqueles que ficam com saudade do antigo Egito. Lembra daquela passagem que eles ficam com saudade dos pepinos, das cebolas do Egito, e aí Deus manda maná dos céus. Então nós temos na caminhada vários momentos em que o povo de Deus muitas vezes tem aquelas vacilações, mas aí o Senhor vem, nos levanta, nos fortalece e nos diz: olha, ainda não chegamos ao final da caminhada, é preciso perseverar, é preciso continuar. E aí o processo do discipulado é esse: avançar de geração para geração. Aquela igreja de Éfeso, onde Paulo está falando isso aqui, ela se tornou um farol na Ásia Menor. Ela se tornou uma igreja extremamente importante na sua época, no seu contexto, né? E ela foi relevante naquele momento. No entanto, cerca de 40 anos depois, nós vamos ver, por exemplo, João escrevendo a carta às 7 igrejas, e na escrita de João, naquela igreja, ela aparece como uma igreja que está perigando, uma igreja que está, de repente, sofrendo ali alguns declínios desde a sua plantação até essa outra fase posterior. Então nós vamos perceber João falando lá em Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Interessante, quando a gente estuda, lê isso aqui, a gente encontra uma igreja zelosa, uma igreja que, para os padrões de hoje, se diria talvez fosse uma igreja fundamentalista, uma igreja muito conservadora das suas tradições, né? Conheça as obras que você realiza, seu esforço, sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus,
que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Então, era uma igreja extremamente zelosa, cuidadosa. Mas aí a advertência é: mas eu tenho algo contra você. Você se esqueceu do seu primeiro amor. E aí a exortação é: arrependa-se e volte à prática das boas obras. O arrependimento é sempre uma oportunidade para uma chamada de volta ao caminho certo. E o Senhor então chama aquela igreja ao arrependimento por meio da revelação dada a João. Então, aquela igreja que Paulo está plantando lá atrás se mostra uma igreja intrépida, corajosa, fiel. Mais adiante ela precisa de uma exortação para ela retomar aquilo que fora somado lá atrás. Quantas vezes nós precisamos, meus irmãos, ser exortados pelo Senhor na nossa caminhada, para que nós não percamos de vista qual é o nosso alvo, qual é o nosso foco, onde é que nós queremos chegar. Então, a palavra nos chama a uma perseverança até que possamos nos encontrar com o Senhor na sua plenitude. Eu quero caminhar para meu encerramento aqui, trazendo alguns dados que nos foram passados no começo deste ano pelo pastor David Cornfield, que é a pessoa responsável pelos estudos e pelas anotações que esta Bíblia traz, Bíblia de Estudo do Discipulado. Aqui nós temos mais de 448 estudos para pequenos grupos, por meio do discipulado, seja em pequeno grupo, seja pessoal, seja para relacionamento. Então, o ministério dele foi desenvolvendo materiais que foram colocados nesta Bíblia e poucos meses atrás ele escreveu uma carta para aqueles que o acompanham, e nessa carta ele mostrava algumas preocupações a respeito do fenômeno que a pandemia do coronavírus deixou sobre a igreja e sobre os pastores. E ele diz então: pastores que estão seriamente considerando isso são dados desenvolvidos pelo Instituto Barna, pesquisa feita pelo Instituto Barna. Pastores que estão seriamente considerando se afastar do ministério em tempo integral passaram de 29% em janeiro de 2021 para 38% em outubro de 2021. É um salto de 31% em 9 meses. Pastores que estão pensando seriamente em deixar o ministério. Desses 38%, 51% dos que pensam desistir estão nas igrejas históricas, enquanto 34% estão nas igrejas não históricas. Vejam que as igrejas históricas estão sofrendo mais do que as igrejas não históricas a respeito do pós-pandemia, com situações de desânimo, de desestímulo. Em 2016, 85% dos pastores classificaram seu bem-estar emocional como bom ou excelente. Na pesquisa de outubro de 2021, esse resultado caiu para 60%. Ou seja, em 2016, apenas 15% dos pastores foram classificados como carentes de boa saúde emocional. Em outubro de 2021, 40% o fizeram. Isso representa um salto de 166%. Certamente não é o caso deste país, mas no meu país e em outros nós temos ouvido falar de casos de suicídio de pastores. E isso é extremamente triste e lamentável. E isso reflete uma mudança do estado de ânimo de muitos servos de Deus. Dentre os pastores que disseram ter considerado seriamente deixar o culto, cerca de 50% diziam estar indo bem em seus relacionamentos. E 1/3 diziam estar bem emocionalmente. Em outras palavras,
aqueles em perigo têm uma base relacional muito menor e uma saúde emocional significativamente menor. Daí a importância de pequenos grupos que possam ter pessoas apoiando-se mutuamente, pessoas estudando a palavra, orando juntas durante a semana, sejam irmãos da igreja, sejam pastores, líderes, mas as pessoas precisam dar aquele passo que vai além da grande congregação, que é o momento da celebração, para aquele momento dos pequenos grupos em que se encontram semanalmente para se fortalecerem, se encorajarem, se ajudarem mutuamente. Com base nesses dados, David então faz um alerta, que ele vai chamar isso de um toque da trombeta. Lembram do que aconteceu lá com Neemias? Neemias está construindo o muro, mas os inimigos estão ali tentando atacar, e ele alerta o povo e diz: olha, quando vocês ouvirem o toque da trombeta, ali nós nos reuniremos para defender nossa cidade. Então ele vai chamar isso aqui de um toque da trombeta. A igreja está perdendo em 3 frentes. Ela está perdendo os seus jovens, ela está perdendo a sua reputação e a sua voz ao se politizar. Não sei o quanto isso tem afetado a igreja aqui, no país dos irmãos, mas no nosso país, nesse momento, nós estamos no meio de uma eleição em que há uma grande polarização entre direita e esquerda, e essa polarização tem afetado grandemente a igreja brasileira. E muitos irmãos estão divididos nas suas congregações, nas suas famílias, por conta de posicionamentos políticos. Muitos pastores têm assumido. Então a igreja está perdendo também a sua reputação e a sua voz ao se politizar. E a terceira frente que ele diz que a igreja está perdendo está perdendo os seus pastores. É preciso então acordar e perceber que nós estamos num momento muito delicado, em que a igreja do Senhor, se ela não se aperceber da urgência da obra, ela pode sofrer danos como a igreja de Éfeso sofreu, e como ao longo da história as igrejas têm sofrido. Há uma afirmação muito presente no nosso meio, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E de fato não prevalecerão contra a igreja que Jesus montou neste mundo. A igreja que Jesus colocou neste mundo, ela vai ser resgatada por ele e vai ser arrebatada. Mas os irmãos certamente conhecem igrejas locais que se fecharam, igrejas que perderam o seu foco, perderam a sua visão, né? Situações como essas que Éfeso viveu e que outras igrejas ao longo da história têm vivido. Então há uma necessidade de nós nos despertarmos para a urgência e para os desafios da nossa própria geração. E aí, concluindo aquela mensagem, David conclama os irmãos a estarem orando, a estarem clamando, buscando o Senhor, para que o Senhor intervenha e estanque essas 3 ondas, né, que têm sido muito ruins para a igreja: a perda dos jovens, a perda da reputação, a voz profética da igreja, e a própria perda muitas das suas lideranças. Estou convencido, meus irmãos, que a estratégia mais poderosa que nós temos para levantar uma nova geração que acredita no poder transformador de Deus vem por meio da metodologia do discipulado. Eu acredito que o discipulado é uma grande necessidade da igreja da nossa época, e isso não é nada novo, porque é o que Jesus ensinou lá atrás. Jesus ensinou, mas a igreja foi se institucionalizando e foi se tornando uma organização tal que ela perdeu na sua caminhada algumas coisas da essência da caminhada da igreja: o relacionamento pessoal, o vizinho que estuda a Bíblia com o vizinho, o amigo que estuda a Bíblia com o amigo, o irmão, o parente. Há estudos, há pesquisas que mostram que a grande maioria das pessoas que vêm a Jesus, elas vêm através do relacionamento
entre parentes, em segundo lugar, entre amigos. Aqueles que veem a Jesus como resultado do trabalho de um culto, não é a maioria, mas aqueles que veem a Jesus como resultado de um relacionamento pessoal, esses formam de fato a maioria. Precisamos de uma igreja que desenvolva uma cultura de relacionamentos saudáveis em pequenos grupos. Alimento espiritual que é estudo regular e sistemático da palavra de Deus. Eu acredito que quando nós abrimos a palavra e estudamos, o Espírito Santo já vai revelando e trazendo luz ao coração daquele que está estudando a Bíblia. Então, nosso maior desafio é trazer as pessoas para a palavra. Converter é obra do Espírito Santo, mas testemunhar é obra nossa, é responsabilidade de cada um de nós. Então, quando nós abrimos a palavra e estudamos com as pessoas e oramos com elas, Deus vai fazer a obra. É um alimento espiritual que vem pelo estudo regular. A oração como estilo de vida, alimentando a fé para nutrir a expectativa do agir sobrenatural de Deus. O evangelismo pessoal, incorporado à vivência do dia a dia, e de fazer discípulos é a ordem. Cultivar um estilo de vida simples, marcado pela valorização em nossa agenda do que é essencial, em detrimento do que é supérfluo. Hoje é comum gastarmos muito tempo com aquilo que é supérfluo. Nós precisamos aprender a discernir a tirania do urgente para dar lugar àquilo que é eterno e àquilo que permanece. É preciso, portanto, nós olharmos todos esses elementos. Quando nós estudamos nesta Bíblia um modo que nós chamamos de vida simples, nós declaramos, nós temos aí uma definição. A vida simples é uma vida não complicada, nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. E aí, para nós encerrarmos essas perguntas, se você tem que dar uma nota para si mesmo, observando este conceito, o quanto sua vida hoje é uma vida simples. Você está satisfeito com o seu estilo de vida atual? Ou você gostaria de se desfazer de algumas tarefas para se dedicar mais ao reino de Deus? A evidência da transformação vai aparecer então nesses elementos. Aparece quando o nosso coração tem sede de ver outras pessoas também transformadas. Verso 8, testemunhar, que é o ato de falar, de pregar, de proclamar. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Verso 9, ensinar, que é o processo, seja de escola bíblica, seja de um pequeno grupo, seja de discipulado. Isso é que se propõe aqui. Verso 9 diz, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Certamente temos aqueles que vão querer ouvir e aqueles que não querem. É preciso investir tempo naqueles que querem ouvir e aprender. Em toda a comunidade, toda a cidade, todo o bairro, todo o condomínio, todo lugar onde se mora, vamos encontrar isso. E finalmente, verso 10, Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província e da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, que é perseverar, multiplicar. É preciso acreditar que os resultados virão. Não apenas Éfeso, onde Paulo passou 2 anos, mas todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. De quanto tempo nós precisamos para que toda a nossa cidade, para que toda nossa região ouça falar de Jesus em nossa geração? De quanto tempo precisamos? Em poucos anos, Paulo foi instrumento de Deus para alcançar não só a cidade, mas toda a Ásia. Já pensaram nesse desafio, meus irmãos? Numa época em que a comunicação não era tão fácil como a que nós
nós temos hoje, em que os deslocamentos não eram tão acessíveis como nós temos hoje, mas não apenas a cidade, mas toda aquela região ouviu a mensagem do Rei. As evidências da transformação espiritual revelam o quanto o sacrifício de Jesus na cruz tem valor para nós e o quanto isso é importante para que nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos também sejam alcançados pelo poder do Evangelho, que é a salvação de Deus para todo aquele que crê. Amém? Amém. Queira Deus nos abençoar, conforme a soberania e sabedoria do Espírito Santo, falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir no tempo como este. Vamos orar? Pai, eu quero dar graças por este momento, pelo privilégio que nos é dado, Deus, de compartilhar com os irmãos a Tua palavra, de refletirmos juntos a respeito dos Teus ensinamentos. Eu rogo a Deus que o Espírito do Senhor esteja trazendo discernimento aos nossos corações. E aquilo, Pai, que não temos a capacidade de comunicar em palavras, que o Espírito Santo revele para o nosso crescimento, para a nossa edificação e transformação. Abençoa essa tua agência e abençoa cada família que dela faz parte. Continua, Deus, a trazer a alegria que se renove a cada dia ao coração dos teus servos, em cultuar, em adorar e em servir o Senhor neste lugar. Mas que a partir deste lugar, outras vidas também sejam alcançadas pela mensagem do Rei. Muito obrigado por esta manhã. Abençoa o teu povo aqui, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Com gratidão, pastor Marcos, pelo privilégio, devolvo-lhe a palavra. Vamos só ouvir um depois do último, tá bom? Pastor, muito obrigado pelo desafio que trouxe a nós. Creio que todos nós somos bem desafiados.